Oi, gente. Então, aqui é a Thalita do Conversas Literárias e hoje eu resolvi gravar um vídeo para a gente falar sobre o tempo. Quando começa a chegar o final do ano, a gente começa às vezes a fazer algumas revisões do que a gente se propôs a fazer no início do ano, né? Aquelas listas, né? O que a gente não conseguiu fazer, o que a gente fez pela metade ou o que deu para fazer. Mas geralmente o que mais me chama atenção nas pessoas é que a gente só olha para o lado negativo. Ah, eu não consegui fazer isso. Ah, eu não terminei aquilo. Ah, eu tinha falado que ia fazer a reforma da minha casa e não deu. Eu tinha falado que eu ia comprar um carro novo e não consegui comprar. Eu tinha falado que eu ia ler tantos livros durante o ano e eu não li. A gente começa a ter, ou quer dizer, a gente sempre mantém uma percepção negativa. Vocês percebem isso? A gente só olha para o que a gente não fez. E que tal a gente olhar para as coisas que a gente conseguiu realizar? Fica parecendo às vezes pequeno, né? Porque a gente dá uma dimensão tão grande para aquilo que a gente não fez e a gente esquece de dar essa dimensão para o que a gente fez. E às vezes a gente fez muita coisa. Vamos imaginar assim: eu programei ler 12 livros durante o ano, um livro por mês, mas eu só li 3 livros. Né? Imaginar que só deu para ler 3, parece muito pouco, né? Nossa, eu só li 3. Não, você leu 3 livros. E talvez o que importa é o que você tirou para sua vida desses 3 livros. Eu ia fazer a reforma da minha casa, não deu. Tá, tudo bem, é importante, mas às vezes esse dinheiro foi desviado para uma coisa que naquele momento era importante você fazer. Ou eu ia fazer academia, me prometi mais um ano que eu ia me matricular na academia, às vezes eu até me matriculei, mas saí. Mas você começou a ter essa percepção sobre o seu corpo. E você começou a entender que seu corpo precisa de movimento. Então, que bom que você percebeu isso. Não deu, mas já ficou o saldo positivo de você perceber que seu corpo precisa de movimento. O que eu tô querendo propor com esse vídeo, gente? É a questão da gente ser um pouco mais um pouco mais, eu não gosto da palavra tolerante, mas um pouco mais compassivo com nós mesmos. A gente às vezes é tão rígido, né? A gente termina o ano dizendo assim: olha, não fiz nada. Como que você não fez nada? É impossível você não ter feito nada durante o ano inteiro. Foram 365 dias em que você fez muita coisa. Talvez não foram as coisas que você se comprometeu a fazer, mas algumas delas você fez, outras deixaram de ser prioridade. Então a gente também precisa entender que planejar é importante, sim, um planejamento faz toda a diferença na nossa vida e depois eu vou até gravar um vídeo sobre planejamento, mas a gente também tem que entender que os imprevistos são uma constante na nossa vida. E que lidar com esses imprevistos às vezes vai pedir abandonar os planos para tomar um outro caminho. Então a gente precisa entender que se não deu, houve um motivo. E aí a gente precisa entender esse motivo. Aí talvez você pode me falar assim: mas eu não fiz por pura preguiça. E aí a gente vai tentar entender que preguiça que foi essa. O que não deixou você fazer? Talvez não fosse o motivo, o plano, talvez não fosse aquilo uma coisa tão importante para sua vida quanto você pensou que fosse. Porque aí entra uma coisa que é o nosso autoconhecimento, que é realmente entender o que é importante para a gente. E a gente, às vezes, precisa entender que muitos dos nossos comportamentos são condicionados por lembranças que nem ficam conscientes. E aí a gente toma escolhas baseada em emoções que não estão conscientes e a gente faz determinadas coisas que a gente imaginou que não faria. Por isso, alguns planos são abandonados. Então, o que eu estou dizendo? A gente está no final de setembro e está chegando o último trimestre do ano, né?
Os últimos 3 meses do ano, outubro, novembro e dezembro. E eu gosto sempre de pensar que esse último trimestre do ano, ele pode ser uma enorme oportunidade para que a gente corra um pouquinho atrás daqueles planos que ficaram engavetados ao longo do ano. Peraí, isso aqui ainda dá tempo de eu fazer. Não, isso aqui realmente não vai ser possível fazer esse ano, mas ainda dá tempo de fazer muita coisa. E eu acho que uma coisa importante da gente ter em mente é que é isso, assim, sempre dá tempo, sempre é tempo. Sempre vai ser tempo da gente empreender novas conquistas, novos trabalhos, novas metas. Sejam pacientes com vocês, sejam compassivos com vocês, porque quando vocês assumirem essa postura de que, olha, eu não fiz porque não foi o melhor momento, eu não fiz realmente porque eu não estava no meu melhor momento, não é se desculpar o tempo todo e nem se colocar no lugar de vítima, mas entender que em determinados momentos eu não vou conseguir fazer aquilo que eu planejei. E a partir daí traçar novos caminhos. Então, nesses 3 meses que estão vindo aí pela frente, né, nesses últimos 3 meses do ano, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma reorganização de metas. Olha, isso aqui dá para fazer, isso aqui realmente eu vou abandonar, porque aí dá uma aliviada também na nossa cabeça, né? Porque quando a gente fica com esse peso assim, ai, eu não consegui fazer nada do que eu queria, fica muito pesado, né? Fica muito difícil pra gente, mas se você se reorganiza, se você pega assim, olha, isso e isso não vai dar. A reforma da casa realmente não dá. Mas pintar um quarto dá. Pintar a sala, quem sabe dá para pintar a sala para passar o Natal um pouco mais, um Natal mais bonito. Né? A sala dá, a reforma da casa não dá. Então a gente vai adequar o tempo, o dinheiro, a disponibilidade que a gente tem e fazer o que é possível. E às vezes a gente tem que lidar com isso, gente, com o que é possível dentro da nossa realidade. Nem sempre vamos conseguir alcançar o melhor, o que a gente realmente esperava. Mas quem sabe o possível também não é bom dentro da nossa realidade. No caso dos livros, né? Vamos tomar o exemplo dos livros. Eu planejei ler 12 livros durante o ano e até agora eu só li 3 ou 4 daqueles que eu prometi. Mas dá tempo de ler mais um ou até 2 até o final do ano. Olha o quanto que vai ser bom. E ao invés de você ficar pensando, eu não li os livros todos que eu prometi, ficar com isso na cabeça, pensa assim, olha, eu tenho 3 meses e dá para me ler 2 livros, que bacana que vai ser. Então eu vou tirar o melhor desses 2 livros. Então, gente, desculpa que tá passando um carro aqui vendendo alguma coisa. É sempre assim, quando a gente resolve gravar, passa um carro falando alguma coisa, né? Então, é isso assim, é você esperar e saber que você, às vezes, vai se desviar de um caminho programado, mas que é possível retomar e aprender, às vezes, a lidar com um tempo menor, com expectativas menores. Eu acho que a grande questão é essa. Não crie tantas expectativas, lide com a sua realidade. Pare de criar grandes expectativas e aprenda a lidar com a sua realidade. Olha, eu dou conta de ler o quê? Eu dou conta de ler um livro a cada 2 meses. Eu não dou conta de ler um livro em 1 mês. Quando você faz isso e torna real as suas metas, você se decepciona menos. Porque quando você coloca para você lá no início do ano metas inalcançáveis, eu vou ler 24 livros num ano, por exemplo. Ou eu vou reformar toda a minha casa em 1 ano. E aí quando chega essa época do ano e você viu que você não conseguiu cumprir essas metas, fica uma sensação de tristeza, de eu não consegui fazer nada esse ano. E às vezes você conseguiu, só não foi aquilo que você colocou, mas você colocou metas irrealizáveis, metas que não eram possíveis dentro da sua realidade. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente estabelece uma meta é estabelecer uma meta realista, que esteja dentro das nossas condições.
Então, o que eu vou propor para vocês é que nesses 3 últimos meses que estão próximos de começar, que você dê uma revisada aí nas suas metas de início de ano, abandone o que não deu para ser feito, sem culpa, mas com responsabilidade. Talvez seja pensar assim, por que que eu não consegui fazer isso? Ah, tá, talvez isso aqui realmente não tinha jeito de dar. Ou isso aqui eu não dei a importância devida, ou eu não soube aproveitar meu tempo adequadamente, então eu preciso revisar meu tempo, eu preciso revisar minha agenda. É isso que é para fazer. E nesses 3 meses, o que dá para a gente fazer? Se você quer terminar o ano com um sentimento de olha, eu fiz o melhor que eu podia, faz essa revisão das suas metas, porque aí você vai perceber que tem coisas que ainda podem ser feitas. E isso vai trazer para você uma sensação de que eu consigo. Apesar de tudo, eu consegui e valeu a pena. Então, essa é a dica que eu queria deixar para vocês hoje. E se vocês puderem fazer essa revisão, eu vou achar muito interessante. E eu tenho certeza que vocês vão sair um pouco mais leve disso, tirar das costas a culpa e colocar nas mãos a responsabilidade. Tirem das costas a culpa que você carrega e coloquem nas suas mãos a responsabilidade, que vai ser muito melhor para vocês, tá bom? A gente vai começar a contagem regressiva de final de ano. Quem quiser acompanhar vai estar no nosso grupo do WhatsApp. E eu acho que vai ser muito bom para a gente começar uma contagem regressiva do que a gente pode fazer ainda nesse ano, que tem muitos dias, tem muitas semanas pela frente ainda. Gente, obrigado sempre. Se vocês puderem curtir o canal, eu agradeço, e compartilhar. Se vocês acharam que esse conteúdo foi útil para vocês, compartilhem com seus amigos, que vocês vão ajudar muito o canal aqui. Obrigada e até a próxima. Tchau.